Hoje, dia 8 de abril de 2022, nós continuamos nossa leitura comentada deste livro Filosofia Clínica e Espiritualidade, de 2018, particularmente com o capítulo A Força Espiritual da Palavra no Diálogo da Filosofia Clínica. Temos percorrido aula a aula vários temas e fazendo uma espécie de revisitação do que é a filosofia clínica em uma aproximação entre o pensamento de Pierre Hadot e Lúcio Pachter. Fizemos esse percurso e no nosso encontro passado demos início ao item 5, a disposição autêntica e amorosa do filósofo clínico para dialogar. E no início desse item, trouxemos a ideia de fazer uma espécie de convocação de Sócrates como uma espécie de personagem para nos aproximar tanto de um lado da própria história da filosofia, quanto em paralelo, ao lado, Lúcio Pachter, como ambos referências para este ato de filosofar. E Sócrates nos traz, lá dissemos no encontro passado, uma dificuldade da força hercúlea que ele tinha para a autonomia. Um homem profundamente rigoroso, no sentido de ter autocontrole, autodomínio, e de colocar a sua espiritualidade acima das suas paixões ou passionalidades. O que não é uma exigência rigorosa da terapia em filosofia clínica, mas é sim do filósofo clínico, isto é, apenas rememorando considerações que já foram feitas, compete ao filósofo clínico a exigência de autonomia, de responsabilidade. Mas é dado ao partilhante o seu direito à alienação dentro dos limites que lhe respeitam a potência de autenticidade. Isto é, não será com um rigor do logos acima da ética, do ethos, a qualquer custo, exigindo racionalidade do outro. Nesse sentido, o conhecimento em filosofia clínica é uma experiência, sobretudo, amorosa e cuidadora, e não uma imposição da racionalidade sobre o outro, como se a força da autonomia fosse a finalidade da terapia em filosofia clínica. Algo parecido com a autonomia, mas aqui tem outra configuração. E foi aí que nós nos encaminhamos no final do encontro passado, quando, em torno das páginas 105 e 106, falávamos sobre essa finalidade da terapia em filosofia clínica enquanto uma filosofia terapêutica. A finalidade do filósofo clínico, quando atende um partilhante, é promover nele sua potência de autenticidade. Autenticidade que não é necessariamente sinônimo de autonomia. E o que é autenticidade? A ideia de autenticidade, na filosofia de Lúcio Pachter, está intimamente vinculada à ética. Portanto, trata-se de um cuidado. Lembrando sempre os dois sentidos
de cuidado. O cuidado como recuo, mediante um alerta, um perigo de atropelarmos a existência do outro, em nome de qualquer doutrina, em nome de qualquer prejuízo, incluindo a racionalidade. E esse cuidado é sempre colocando um princípio acima de todos os demais. Que o outro é infinitamente outro e nunca será alcançado, traduzível e conceituado pela nossa racionalidade. Conhecimento, o método pela qual a filosofia clínica procura desenvolver, respeitar e potencializar a autenticidade é, em outras palavras, promover o encontro com o infinitamente outro. Nesse sentido, o infinito significa que jamais é alcançado enquanto conhecimento. Por isso, os dois sentidos do cuidado. O recuo, porque se uma vez substituirmos o outro pelo pensamento da representação do outro, ganhamos uma teoria, uma doutrina e perdemos o encontro. O conhecimento não é desfeito, não é abandonado. A metodologia, com toda a racionalidade que é própria da filosofia clínica, de um conhecimento vital muito além da racionalidade matemática, lógico-dedutiva, é um caminho que vai nos promover o respeito ao infinito. Portanto, é um caminho de alteridade. Mas como também chegar ao outro? O segundo sentido da palavra, cuidado, da postura do cuidado, que é a praxis da alteridade, a praxis ética da escuta radical, é, uma vez recuando do impulso de querer reduzir o outro a um conceito, a uma racionalidade, há um segundo passo, é ir ao encontro do outro. O recuo, para não o encapsularmos em nosso pensamento representativo, e o segundo passo, o ir até o outro. Um ir que não tem a pretensão de uma conclusão, mas de uma direção ética. Direção ética porque vai sempre no sentido de ir ao ethos, à casa, à morada do ser do outro. E isso implica a hospitalidade, ir enquanto hóspede. Ora, é aí que nós percorremos o que chamamos de pathos amoroso da filosofia clínica. É um pathos porque o pathos é a origem da própria filosofia, que abandona o óbvio, que questiona a própria posição diante do mundo e que exige do filósofo clínico autonomia, responsabilidade, sim, para consigo. Como disse antes, lembrando outros encontros passados, a citar o Lúcio, como tanto Sócrates, no livro Sinais, do Lúcio Pachter, um rigor profundo para consigo, no sentido dos dois cuidados, e uma generosidade profunda para com o outro, incluindo seus estados de alienação. Então, esse pathos, que está na origem, tanto inicial quanto permanente do filosofar, é um estado de atenção, um estado, portanto, de cuidado, em que estamos sempre em hospitalidade, em estado de hospitalidade. Esse estado, que agora vai ser chamado de pathos amoroso, da filosofia clínica, como eu disse, se reconfigura em dois tipos ou dois endereçamentos do pathos. O pathos para com o próprio filósofo clínico, que é o de autonomia, ele precisa ser lúcido, metodológico e rigoroso para consigo, ou seja, não lhe é permitido
ser irresponsável na presença do outro. A responsabilidade ética é uma exigência inequívoca do filósofo clínico. Mas há um outro patos, enquanto promoção de autenticidade. É o patos do partilhante. O patos do partilhante que vai procurar, ao se aproximar rumo ao infinito dele, conhecer as suas condições, vínculos, conflitos, modos de ser, como ele se relaciona no seu mundo em torno. Essa aprendizagem para que seja possível o patos do partilhante, fazendo um paralelo com o que Pierre Hadot chamou de conversão espiritual. É uma espécie de marcação na temporalidade subjetiva e existencial em que podemos afirmar haver um antes e um depois da terapia. E que esse depois seria mais autêntico do que o momento inicial. Essa potência de autenticidade em que o partilhante é mais ele mesmo, seja lá o que isso implicar, não é ele num sentido prévio, determinado pelo filósofo clínico sobre qualquer denominação. Não, é ele em sua infinitude. E é aí que, como não sabemos conceituar previamente, não sabemos, ainda que possamos conceituar algo do outro, teremos sempre um cuidado ético para a sua infinitude, será um patos profundamente amoroso, profundamente cuidadoso. Bom, falando um pouquinho desse desenvolvimento do patos do partilhante, recuperando um outro termo que já tratamos lá em aulas passadas, e que eu desenvolvo um pouco mais em A Escuta e o Silêncio, sobretudo quando abordo o tópico 29, Matemática Simbólica da Estrutura de Pensamento, está o conceito antigo grego, agora atualizado, de poiesis. Poiesis é sinônimo de criação. Mas não é a criação no sentido da reprodução, no sentido modernista da técnica, em que uma indústria cria sapatos, usando um modo universal e automático de produção. Não. Poiesis no sentido do que em grego está a técnica, a tekne, isto é, a arte de criar as condições para que o outro, na sua profunda liberdade, isto é, infinita liberdade, possa desenvolver, o que eu não sei, um autêntico si próprio. Não posso eu criar o outro, não posso eu promover um outro por ele, mas eu posso oferecer condições existenciais, assim também chamadas de terapêuticas, elaboradas através da estrutura de pensamento, pela metodologia da historicidade e todos os recursos e métodos utilizados por Lúcio Pachter, para que haja, ao final será isto, uma autopoiesis. Daremos todas as condições para que o partilhante promova a si mesmo, potencialize a si mesmo, crie a si mesmo, e assim nós promovemos a finalidade da terapêutica em filosofia clínica, potencializar a autenticidade do outro. Outro não é uma pessoa apenas, é uma relação de outridade ou de alteridade. Portanto, é uma promoção do desenvolvimento de um estado tal de lucidez e de força intrínseca em que o outro saberá ou terá condições ou forças existenciais para ele se relacionar com o mundo em torno. Foi mais ou menos até aí que nós percorremos nosso encontro passado,
fazendo aqui uma rápida recuperação dessa ideia que nós começamos e hoje vamos dar continuidade ao conceito de autenticidade em filosofia clínica. Mas antes, nesse sentido de começarmos, eu queria só ouvir dos colegas suas considerações em revisão ao encontro passado. Alguém gostaria? Professor Will, Oi. vendo essa parte da poese que você falou agora, veio para mim aqui. Essa poese talvez seria, no fundo, um revelar-se, um definir-se, porque me pareceu que mais do que criar-se, o nosso caminho a ser percorrido com o partilhante, por exemplo, é o caminho de revelar com clareza a potência do que já está ali, né? Não haveria uma nova criação, mas um revelar-se de algo que já está lá, não é assim? Luiz, não pretendo que uma alternativa exclua a outra. De um lado, sim, revelações, isto é, aquilo que já está lá e, tirado o véu, vem à luz. Há exemplo de Sócrates, que entendeu que a filosofia é um processo de gestação, daí a própria ideia de conceito, porque é concebido à semelhança da gravidez, da mulher que gesta a vida até dar à luz, e que Sócrates vai, então, utilizar isso como método em homenagem à sua mãe, que era uma parteira, dizendo que ele iria ajudar a dar à luz homens, a consciência. E assim ele chamou o caminho, o método de maiêutica. Então, sobre algo podemos falar sim sobre revelações. Mas isso também não retira, implícito e para além, algo que não tem a ver apenas com o eu lá contido. Revelações que não são necessariamente coisas belas, podem ser coisas ruins que estão estocadas e precisam de alívio. Enfim, sejam revelações, sejam criações, a ideia essencial é que eu não definirei isso previamente, mas darei as condições para que o outro tenha potência para emergir e fabricar essa própria existência em relação ao mundo, incluindo aspectos que ultrapassarão ou serão anteriores ao próprio eu, porque terão a ver com a noção de egrégoras, de coletividades, de estruturas de pensamentos coletivas, que não são necessariamente questões do partilhante numa espécie de desenho intrapsíquico, mas que transcendem, são transcendentais, transpessoais ao eu dele. Por isso o patos. Porque eu não posso pré-definir. Tem que ficar sempre atento ao infinito, que é o mistério, que nenhuma racionalidade vai querer definir, finalizá-la. É isso aí. Obrigado, querido. Mais alguém? Em revisão do que tratamos até agora, para começarmos nosso encontro? Ok. Dizendo isso, na página 106, que onde nós terminamos, é agora feito o prenúncio, não sei se fiz uma revisão correta, adequada do encontro passado, mas vamos aqui na página 106 dar sequência ao encontro que fizemos. No segundo parágrafo, no meio do segundo parágrafo, fazendo uma leitura literal, está assim:
a qualificação de, aspas, espiritual e amorosa, fecha aspas, pode ser melhor compreendida internamente na arquitetura conceitual da filosofia de Pachter, dentro do que ele chama de análise da estrutura, dentre os tópicos da estrutura de pensamento. Bom, então vamos lá. Vamos cuidar do outro, da outridade do outro, da infinitude do outro. Vamos promover isto que é o chamado ele. Isso implica um patos, como dissemos. Mas o que do outro? Todos os aspectos da sua existência? O tópico 27 da estrutura de pensamento de Russell Pachter análise da estrutura, análise se refere a uma ideia de fragmento, ou uma ideia de pedaço, ou uma noção de recorte. Como podemos falar de várias características entre superficiais, profundas, momentâneas, duradouras, mas se conseguirmos eleger algumas características que seriam tão fortes e num grau de intensidade e de tendência existencial como um padrão ao modo de ser de alguém, vamos elevar isso ao nível de importante ou até mesmo determinante. E se conseguirmos algum atributo que tenha essa característica, é tão importante ou tão determinante ao ponto de ser identitário, e dizemos, isto é ela, isto se refere, isso revela a própria pessoa, não está aí a ideia de reduzir a pessoa a este termo. Por exemplo, podemos dizer, esta pessoa é triste, ou esta pessoa é inteligente, ou esta pessoa é honesta, ou é forte, ou é muito frágil. Qualquer uma dessas qualificações, se atingirem um nível de sistema, um nível que a abrangerá numa espécie de epicentro dela, é só uma metáfora por aproximação conceitual, mas será uma característica tão forte, tão importante ou determinante, que ao falar desta característica, estaremos falando do todo, a ideia metafórica de todo, porque na verdade é infinito, estaremos conceitualmente chegando a uma espécie de aproximação do infinito dela. Não sei se eu me fiz entender, mas vamos lá. Se vamos falar algo de alguém, se vamos apontar uma característica de alguém que seja mais do que genérica e comum a outras pessoas, que atinja um nível que chamaríamos de singular, pertence a esta pessoa e a mais nenhuma outra em todo o universo, estaremos falando em uma característica que está nela, que é reveladora e que ela tem uma espécie de síntese. Ao falar desta característica, é como se, à semelhança de um epicentro e os raios que se espargiriam em torno do ser, estaríamos falando de algo que representaria a semelhança de uma janela que temos apenas o contorno da janela, mas a janela seria a abertura para a interioridade da pessoa. Se conseguirmos localizar tais características e cuidar dessas características, nós cuidaremos, vamos dizer que na terapia seria o essencial da pessoa. Cuidar disso seria promover a sua autenticidade. Tá claro? Cuidar de características, aspas, coisas, aspectos da pessoa que, ao fazer isso, atingiremos uma espécie de
pulverização das forças em nível sistêmico, como se, ao adentrar por estes pontos, nós fortaleceremos o todo, metaforicamente o todo, porque é infinito. Mas, só para lembrar, por que o termo análise e não síntese? Isso se remete historicamente a René Descartes. Quando fala em análise, quando procura entender o todo particionado, e uma vez compreendido todas as partes de um todo, se chegaria de novo à síntese. É a maneira mecânica e racionalista. Mas em filosofia clínica não seguiremos esse caminho rigorosamente cartesiano. Ainda estamos aqui falando dentro de um caminhar fenomenológico, isto é, em características que, através da racionalidade, através da metodologia, e nesse sentido uma racionalidade vital, nos aproximaríamos do outro. Mas sempre, se chegarmos lá e tivermos, pelo estudo da metodologia, colhida via historicidade, a chegar a uma espécie de certeza íntima ou clínica, eu sei como ajudar esta pessoa, sei como promover o que há de mais autêntico nela, é porque eu cheguei, vou usar outra figuração de linguagem, eu cheguei à correnteza de vida dela. Eu cheguei às forças vitais dela. Então, conhecer estes pontos essenciais, a aprendizagem da filosofia clínica pela metodologia, é um caminho espiritual. Na página 106, eu vou descrever esse tópico 27, repetindo apenas o que está lá no livro A Escuta e o Silêncio. Mas aqui eu destaco que o exercício espiritual do patos amoroso do filósofo clínico não é episódico, mas uma identidade existencial enquanto tendência, prática, da praxis diária, em que o filósofo clínico vai estar sempre promovendo o cuidado com o que é essencial para o outro. Quando se vai ao mundo do outro, tem que se procurar conhecer o que é essencial para ele e cuidar, sobretudo, do que lhe é essencial. Nesse sentido, via tópico 27, nós iremos a uma espécie de autogenia. A malha intelectiva, um outro termo de Lúcio Pacta. Vamos a um outro termo. Na metáfora da colcha de retalhos, encontraremos as características que costurarão o infinito dele enquanto modo de aproximação e cuidado. Eu acho que foi muito metafórico, eu queria saber se eu me fiz entender para vocês. Não foi, não. Tá tranquilo? Eu sempre tive a impressão de que o tópico 27 faria uma análise somente dos tópicos, e somente o submódulo 27, com autogenia, incluindo tópicos e submódulos, é que daria essa avaliação mais ampla assim, do partilhante. É isso mesmo, não? Já lá no tópico 27, nessa análise da estrutura, já entram os tópicos também lá? Lembrando que a ideia de divisão dos tópicos ela é apenas didática, no sentido de, em qualquer um dos tópicos, estamos sempre diante, aspas, da noção de todo, da noção do infinito do outro. Qualquer tópico é sempre apenas o privilégio de uma entrada perspectivada, fenomenológica para o todo. Nunca é uma fragmentação. Quando falamos no tópico 27,
é que temos que ter o cuidado de, esse é apenas o nome que damos, em termos de conceituação, para reconhecer o que é essencial no mundo do outro. Metaforicamente, é como encontrar o vaso precioso que está eleito por ele, direta ou indireta, consciente ou inconscientemente, como o coração da sua vida. E, ciente disso, ao falar dele, estaremos falando ecossistemicamente da sua totalidade. Então, se vamos cuidar do desenvolvimento da potência de autenticidade do outro, vamos cuidar por uma metodologia de pesquisa que vai localizar o seu, aspas, coração, ou seus corações. Claro que podemos falar isso numa espécie de circularidade e escolher lá um epicentro, mas se trata não apenas de uma estática, não, sobretudo das dinâmicas da vida. Por exemplo, quando eu me refiro a ir de forma fática, com patos amoroso, cuidadoso, vamos sempre nos limites do respeito que o partilhante nos oferta. Então, Luiz, uma pessoa pode procurar o filósofo clínico porque quer conhecer, digamos, os mistérios da própria existência do cosmos. Mas outros querem apenas encontrar habilidades cognitivas e técnicas para ser um profissional bem-sucedido e ponto final. Nesse sentido, se não, do ponto de vista ético, se não estamos violentando nem o outro, nem o mundo em torno dele, porque é o nosso mundo em comum, que somos nós responsáveis, corresponsáveis, se não vamos ferir ou violentar o mundo dele, vamos respeitar até seu direito à alienação. E o que neste estado de alienação é vital. Pulsa o que para ele é importante ou determinante. Não apenas no nível da opinião, mas no nível em que, diríamos, o que chamaríamos de potência da autenticidade ficará até aquela instância. Não invadiremos em nome de uma espécie de higiene, ou asepsia, ou purismo, de chegar sempre a um metafísico essencial e soberano. Não, é sempre nos limites que o outro nos permitir. Tranquilo? De novo, peço a todos que a qualquer momento me interrompam, façam suas considerações, tá bom? Para que a gente enriqueça com muito diálogo. Enquanto isso, eu vou continuando as leituras, tá ok? Comentadas. Na página seguinte, 107, há aqui ainda uma consideração do que há de diferença e semelhança entre Lúcio Pachter e Pierre Hadot. Destaco aqui no primeiro parágrafo que Pierre Hadot se refere à igualdade de significação entre autenticidade e autonomia, a exemplo do ícone Sócrates. Então, na história da filosofia antiga grega, e acrescento, na história clássica da filosofia, dos gregos até os modernos, até o iluminismo, tem sido a autonomia uma espécie de o ponto central do desenvolvimento ético da filosofia. O ser humano tem que ser responsável, autônomo. Aqui há uma diferença, em que Lúcio Pachter
com um pensamento, e aqui inspirado em muito com Levinas, não coloca a autonomia em primeiro plano, no respeito ao outro. Mas, repito, se há um patos exercido amorosamente para o compartilhante, há outro patos exercido amorosamente para com o próprio filósofo clínico. E com o próprio filósofo clínico, ele sim, ao lado de Sócrates, de toda a tradição da filosofia, dentro dos limites do possível, naturalmente, não pode ser jamais irresponsável. Não pode ser superficial conquanto tenha forças para ser profundo. Porque o trabalho da terapia é um trabalho que exige responsabilidade profunda. Então, fazendo a leitura aqui, dando este apontamento, na página 107, olha o que diz. Aí eu quero ouvir o comentário de vocês sobre essa leitura, tá bom? A competência de autolegislação é seu cunho. O segundo, se referindo a Lúcio Pachter, se revela na metodologia filosófico-clínica capaz de singularizar e contextualizar o desenvolvimento individualizado de diferentes graus de autenticidade. Olha só, diferentes graus de autenticidade, adaptáveis aos infinitos modos de cada única estrutura de pensamento no mundo. Acho que vocês se lembram, no nosso encontro passado, eu citei um filme do Indiana Jones e o Reino da Caveira Cristal, em que a mulher queria ter todo o conhecimento, enquanto, inclusive, nazista, e ela foi ganhando conhecimento por essa mágica da caveira mágica, mas chegou uma hora e não tardou, e ela diz, para, eu não quero mais. De tanto conhecimento que foi recebendo, isso foi lhe ferindo. Então, vamos falar aqui em graus de profundidade. Há pessoas que procuram a terapia, próprio filósofo clínico partilhante, e elas querem ser mais autênticas. Mas como elas dissessem, olha, não quero 100%, é muita coisa. Lúcio Pachter fala isso quando se refere, por exemplo, aos movimentos autogênicos dos padrões existenciais, usando uma noção mecânica e geométrica. Ele fala em movimentos ascendentes verticais. Uma pessoa que está mais ou menos em um nível e quer se elevar a um nível muito mais criterioso ou rigoroso de autenticidade, isso vai implicar um gasto de energia muito grande e uma mudança das vizinhanças existenciais, a tal ponto, como lembrar que, cito aqui, Mahatma Gandhi procurou abraçar uma luta, uma causa, a libertação não só de um país, a Índia, da Inglaterra, mas a libertação espiritual de um povo, portanto, muito mais do que política e economicamente, em nível espiritual. E para isso, ele precisava dar o exemplo, como guia. Então, imaginem, um dos métodos da libertação política e econômica que ele encontrou foi o boicote das relações comerciais entre Índia e Inglaterra. Todas as roupas, por exemplo, que os indianos tinham,
teriam que ser feitos da própria Índia, e não mais comprada da Inglaterra. Agora imaginem vocês, ele foi formado em direito em Oxford, na Inglaterra. Quando chegou a época dessa luta dele, uma luta poderosa, gigantesca, os filhos deles queriam estudar, como ele também recebeu o direito e o prêmio de estudar na Inglaterra. Só que se ele apoiasse os filhos para estudar na Inglaterra, enquanto fazia um boicote político-econômico contra os ingleses, ele iria ferir o próprio exemplo na própria casa, não poderia ser líder. Então, para salvar um país, ele teve que ir contra os filhos. E a esposa, que vinha da chamada casta Brahmani, que dava direito ao exercício do sacerdote, ao exercício acadêmico, embora Gandhi lutasse contra isso, ele decidiu ele próprio dar o exemplo e fazer os trabalhos dos párias, aqueles que na tradição clássica da hierarquia de castas na Índia ficariam responsáveis pela limpeza das latrinas. Então, o próprio Gandhi exigiu ele e mais a própria esposa fazer o mesmo. E isso para ela foi altamente ofensivo. Então ele diz: se você não limpar as latrinas, eu me separo de você. Então podem imaginar o custo existencial de uma espécie de exigência a qualquer custo da autenticidade? Tem limites. Foi aí que aqui em filosofia clínica, singularizando e contextualizando o patos amoroso, que é esse estado de alerta, ou vou chamar patos agora por outro sinônimo, cuidado. O cuidado dos dois sentidos, o recuo, o alerta, e o cuidado enquanto avanço, enquanto afeto amoroso da poiesis, que vai ofertar generosamente ao outro as condições para o melhor dele aflorir. Eu, que não sou Gandhi, nem pequeno, eu que não sou ninguém, por exemplo, criei, em homenagem ao querido mestre Francisco de Assis, a nossa Casa de Estudos Francisco de Assis como centro de formação em filosofia clínica. E procuro ser sempre melhor do que era, apesar de eu ainda ser eu, com todas as dificuldades em que eu encontro-me e me ofereço no meu próprio caminho, rumo aos valores franciscanos. Mas, poxa, se eu for rigorosamente fiel ao franciscano, não poderia ter direito sequer a um carro. E eu falei, opa, peraí, tudo tem limite. Ficou claro a ideia de diferentes graus de autenticidade, o que separa do sentido socrático e da tradição da história da filosofia, em que para a tradição a autenticidade e a autonomia são sinônimos, e para a filosofia clínica a autenticidade não é sinônimo, embora possa coincidir com autonomia. Tá claro, queridos? Sim, Will. Tá claro, e eu tô aqui pensando, né, como Sim. é que a gente é assim, né? Quando você falou assim, que chegou uma partilhante e falou, eu quero ficar mais autêntica, mas nem tanto, né? E eu acho que todos nós, cada um na sua intensidade, né, na sua proporção, eu acho que passa por isso, né, Will? Quando a gente fala assim, ignorância às vezes é uma bênção, né? Até de nós mesmos, né? Coisas que a gente, às vezes até é muito doloroso saber de nós, né? Talvez, não sei, estou aqui Sim. pensando sobre, mas o autoconhecimento é algo que eu sempre busco para mim, mas eu costumo brincar, eu falo assim, olha, venha em doses homeopáticas, para que eu consiga digerir,
né? Eu quero o autoconhecimento, mas em doses homeopáticas. Se você vier tudo de uma vez, eu não sei se eu conseguiria digerir, né? Olha que é sobre mim, né? Então, Mas é interessante a gente pensar sobre isso, tanto no cuidado com o outro, quanto no próprio autocuidado também, né? perfeito? Mas quando eu faço aqui uma divisão entre o patos amoroso do filósofo clínico para consigo mesmo e outro, no sentido de outra força para com o partilhante, é claro que a autonomia ela será sempre uma exigência do filósofo clínico, mas o quanto de autonomia, o quanto? Eu diria que há, com clareza, um mínimo, e esse mínimo é ser respeitoso para com o partilhante, aquilo que, não apenas na gentileza, mas também metodologicamente, não, entendo eu, não é dado ao filósofo clínico atender com o método da filosofia clínica sem conhecer de filosofia clínica e se descuidando da metodologia que justamente existe para tentar assegurar o agendamento Raul, mínimo. rápido. E, bom, nesse sentido, sim, diferentes graus de autenticidade, mas o filósofo clínico, em particular, com uma exigência de autonomia sempre à frente. Suemar, querido, Will, seja bem-vindo. boa noite todo Boa mundo. noite, querido. Que bom ouvi-lo. Eu quero que você saiba que eu participo das aulas de uma forma de, você sempre fala, que é sofrer. Porque cada momento eu estou tendo encontro comigo mesmo. Eu, desde jovem, desde menino, eu tenho uma inquietude e eu me questionava do porquê que eu existo e para que eu existo. Eu convivo com essa pergunta há mais de 40 anos. Do porquê e o para quê. E, assim, eu não participo muito da aula porque eu sou extremamente artístico, eu não sou muito acadêmico. E eu convivo há mais de 30 anos dentro de um laboratório humano, dividido em 3 partes. A parte de seletista, a parte de prestador de serviço. Eu não sei se a minha internet está legal, porque Tá ótimo. porque de você para mim não está bom. De vez em quando trava. E depois vem o cliente. E eu fico me cobrando assim, por que tem tanto, se você existe com esse conhecimento, e aqui na minha cidade, com tantos anos, eu estou estabelecida há mais de 22 anos em um mesmo local. E eu, de forma subjetiva, de forma involuntária, eu fazendo lá as minhas terapias, com a equipe, com o cliente, sabe, sempre em busca do equilíbrio, em busca de controlar e dar direcionamento para as pessoas, e você aqui do meu lado, com esse conhecimento todo, e eu lhe sofrendo, de forma intuitiva. E eu acho que no final desse curso eu vou poder demonstrar o que esse curso fez na minha vida. O quanto está sendo infinitamente. Infinitamente. Porque melhor do que, às vezes, encontrar resposta para os outros é ter as nossas próprias respostas. Não tem nada melhor do que termos as nossas próprias respostas. E eu assim, é um encaixe tão grande do que você, ainda bem que você tem essa pegada de continuidade sem ter nenhum
estremecimento, nenhum abalo na continuidade de expor como educador, como uma pessoa que vai dando direção para a gente nas informações, e eu me sinto como se cada etapa eu vou como se fosse um quebra-cabeça, eu me preenchendo, eu me construindo. E se você soubesse o quanto está sendo válido para a minha equipe, os meus funcionários, clientes, que hoje, às vezes, elas quase que querem se submeter, atravessar os estados para vir aqui, para tomar um café comigo, tomar um chazinho e bater um papo. Tanto. Se você falar assim, a partir de hoje não existe o curso, eu já estou muito preenchido com tanta coisa que você despertou em mim. Sou querido. Eu era um quebra-cabeça desmanchado, mas a filosofia clínica, ela está assim, criando um amadurecimento, que eu já tive um encontro comigo mesmo, mas de uma forma amadora. Agora eu sinto muito preparado, muito maduro para ter realmente a rigidez do meu autoconhecimento, da busca que eu sempre tive. Tudo que você dispõe aqui está assim extremamente. Eu acho que o curso valeu para alguém, valeu para mim, cara. É muito, muito bom. Estou muito contente e com o tempo vocês vão entender tudo isso que estou falando aqui. Sou querido. Eu queria... Não sei se eu estou exagerando, mas eu não acredito nisso. Eu estou convicto de que, a exemplo do seu testemunho, eu vejo o quanto ele é muito semelhante a todas as pessoas que aprenderam com a filosofia clínica, conhecendo o Lúcio Pachter, e através de todos nós, esse método de alteridade, o quanto ele tem nos ensinado. Sem dogmatismo, sem privilégios, sem pretensões doutrinárias, mas só o respeito à humanidade. Isso aí tem sido de todos, viu? Obrigado pelo Will, deixa eu só acrescentar, que assim, eu sou uma pessoa muito solta em me dispor. Essa inquietude, da forma que eu te falei aqui, ela existe em mim desde menino. E o mundo foi criando os encontros, né, o destino, e eu fui criando meus propósitos. E o tão pouco, assim, que você vem me amadurecendo nas aulas, eu tenho algumas pessoas que eu convivo há mais de 20 anos, e eu comecei a me aproximar mais, né, dessas pessoas, e na minha fala, na minha aproximação delas, eu tive pessoas que falavam assim, Su, fala de tudo, menos de mim. Eu não quero falar nada de mim. E eu sou o cara que eu vivi a vida, assim, sempre. Eu amo falar de mim. Sabe, eu adoro ser eu. Eu amo ser eu. E eu fico querendo fazer as pessoas tornar elas ser elas. E eu tenho algumas pessoas já que, nesses 6 últimos meses, eu tenho transformado a vida delas. Na minha forma, assim, que você vem colocando essa ética, né, o recuo, o alerta, a maneira para não ser invasivo, não invadir. Uhum. E só que eu acho, sim, da forma que eu percebo que os colegas aqui da aula é muito ponderado. Eu não sou tão ponderado, porque eu não falo com a boca, eu falo com o coração. E isso faz uma abertura muito grande. Eu atendi uma pessoa essa semana do Rio de Janeiro que... Desculpa. Ah, sim, perdão, conclua. Só para encerrar aqui, eu atendi uma pessoa do Rio de Janeiro e é a primeira vez que eu vi ela.
primeira vez que eu encontrei. E do nada a gente começou a conversar, e ela é uma coisa tão simples, eu acho muito simples para mim, né? Coisas que às vezes é tão forte e bloqueia tanto. E eu usei uma linguagem tão natural, tão simples, e que ela saiu de lá assim, que ela, ela foi embora pro hotel e mandou um presente para mim, que ela não foi ali para cortar o cabelo, ela foi ali para, né, para quem não sabe, meus colegas aí, eu sou cabeleireiro. E uma das atividades, né, eu mexo com um monte de coisa, mas a minha profissão é cabeleireiro. E ela falou que ela foi lá, não foi para cortar o cabelo, mas para poder ter uma resposta que ela precisava ter. Muito E bem, ia querido. embarcar no outro dia. Então, é muito grandioso isso para mim. Obrigado, querido. Desculpa eu ter tomado tanto, mas é porque, assim, foi aqui mais que um desabafo, uma manifestação mesmo, é uma inquietude, né? Mas eu estou me sentindo muito leve, muito bem agora, Ai, que de bom. ter tido a oportunidade de interromper sua aula Não, e, imagina. e poder dar aqui esse testemunho, porque eu quero deixar bem claro, às vezes eu não participo muito, me desculpa, não posso estar participando, porque eu estou dentro das minhas anotações, dentro da minha profundidade aqui do curso do ensino, né? E talvez fora da aula, em outros encontros, a gente pode trocar mais essas experiências, né? Tá aí, Obrigado. um bom exemplo. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, querido. Eu brinco com a Vanessa, a minha esposa, que cliente seu, né? Ele falou, cuidado, ele vai fazer a sua cabeça, porque ele trabalha com os cabelos. Mas olha só, a profissão do terapeuta é o mundo da vida. E não há dúvida que nos salões de beleza há uma intimidade, há uma conversação, há uma disponibilidade que precisa, merece ter muito cuidado, e é esse cuidado terapêutico que a filosofia clínica será sempre uma das várias bonitas ofertas para onde estivermos, promovemos esse patos amoroso, que Soemar, como você disse, patos é uma inquietação, o oposto da acomodação. E é com isso mesmo que nós sairemos, de certa maneira, do lugar comum e iremos ao mundo do outro. Muito obrigado, querido. Obrigado. Que belo testemunho, né? Will, só agora entrando dentro do questionamento sobre que, assim, essa linguagem sobre patos e atos, qual que é a diferença, qual que é a forma, assim, que para as pessoas que a gente convive, elas não têm não é familiarizado. Sim, eu entendi. Acho que entendi. Ah, como você usou essa palavra que eu costumo repetir, há um certo sofrimento que não é mal dito. Ele precisa ser bem dito, bem colocado, bem traduzido, que é a nossa busca pelo autêntico, pelo profundo. Podemos viver na superfície, na alienação, por algum tempo, mas o patos, quando ele desperta em cada um, ou pelos sofrimentos da vida, alguém reivindica a terapia para despertar esse patos, nós estamos falando numa espécie de inquietação, emoção, indignação, perplexidade, mas é um estado de lucidez, e aí eu gosto muito de todas as possíveis traduções, um estado de cuidado. A terapia é isso, é para quem procura desenvolver cuidado. Ou porque foi descuidadosa, ou porque foram descuidadosos para com eles, mas é uma relação em que a vida reivindica cuidado. O patos é a lucidez do cuidado. E é claro, falaremos sobre isso também depois em outros encontros, tá bom? Perfeito. Obrigado, querido. Mais alguém? Professor, Sim. já que
já que a gente está falando sobre a questão do cuidado, no próprio texto aqui, né, eu anotei aqui, nesse texto que nós estamos lendo, há uma afirmação do Lúcio, que, por isso, a base do conhecer filosófico clínico é uma vivência ética do cuidado. Conhecer é cuidar. E a minha pergunta é porque, assim, cuidar no sentido já até de senso comum, ele traz uma determinada carga ideológica sobre o que é cuidar, né? E quando o Lúcio coloca que é conhecer o cuidar, né, ele está colocando isso como ciência. E eu lembro que na última aula você falou que não é a ética do cuidado não é um ato de boa fé, né? Assim, ingênuo de que eu vou cuidar, vou ter sensibilidade, que não seria um ato de boa fé. Então, assim, a minha pergunta é no sentido, como é que nós podemos compreender de maneira mais sistemática essa ideia do cuidado, desconstruindo essa visão comum que nós temos, que o cuidado é você ser carinhoso, você ser próximo, essas ideias que nós carregamos já como uma certa ideia do que seria cuidar. Porque muitas vezes nesse cuidado, e eu estou tentando construir isso, né? Muitas vezes nesse cuidado nós vamos com julgamento, nós vamos com controle, nós vamos com tudo justificado no cuidado, de que aquela pessoa ali precisa e demanda que você tem, e por você perceber isso, você tem uma responsabilidade de dar uma resposta a ela. Como desconstruir essa ideia de um cuidado no sentido de boa fé, de nós estarmos dispostos e começar a viver de maneira metodológica isso, sem que nós caiamos nisso que você colocou aqui, no capsular da pessoa, no sentido de aprisioná-la racionalmente, né, em uma postura, né, mas que nós possamos, de fato, estar conectados afetivamente, no sentido de afetação com a pessoa. Eu não sei se eu fui clara ou confusa. Não, foi super clara, mas eu acho que você mesma já respondeu. Mas vamos lá, sobretudo porque esse trabalho aqui subentende, né, já a eu vou te falar porque eu fiz a pergunta, professor. Okay. Porque, por exemplo, eu tenho escutado muito, né, e as pessoas falam assim, mas a filosofia clínica é uma filosofia do cuidado, mas eu não me senti cuidado quando a pessoa falou assim. Eu não me senti que eu fui acolhida quando eu falei tal coisa. Quer dizer, a pessoa tem uma expectativa desse cuidado, né, em função da subjetividade dela. Por exemplo, aquela uma vez que eu te perguntei, a pessoa está na clínica, está chorando, a expectativa dela é que o terapeuta, por exemplo, dê um abraço, vamos supor, né? E o terapeuta nem levantou do lugar, nem deu um lencinho. Aí eu já ouvi gente falando assim, pelo menos um lencinho eu dou para a pessoa se sentir acolhida. Né? Então, assim, para que isso não fique tão metodológico, no sentido de procedimentos, como é que eu me conecto a um lugar onde, naquele lugar, de fato, o acolhimento se manifeste naquilo que o outro possa se sentir acolhido? Para ser bem rigoroso e mais completo nessa resposta, eu precisaria recuperar aqui todos os passos da metodologia da terapia. Mas não percorrendo esse caminho, esse cuidado aqui se chama metodologia. E metodologia, ela vai ter duas repercussões. Uma para o próprio filósofo clínico, no sentido de exercitar a metodologia na própria vida. O filósofo clínico não pode ser uma espécie de instrumento terapêutico aplicado aos outros. Ele próprio tem que se tornar um exemplo de retorno a si mesmo. Ele vai e volta, se distrai, se contrai. Ele está sempre nesse exercício espiritual, que implica em autonomia enquanto terapeuta, isto é, responsável para consigo na relação com os outros. Isso é um trabalho de metodologia. A essência, sem usar os parepassos,
metodológicos, a essência da metodologia de Lúcio Pacta se chama alteridade. E, nos termos de Lúcio, garantir um agentamento mínimo, como o cuidado no sentido do alerta, o mínimo de comprometimento da autenticidade do outro. O mínimo. Então, um grande trabalho para não julgarmos, muito conhecimento para não julgarmos, muito estudo para sabermos escutar. O outro sentido do cuidado, que não é o recuo para não atropelarmos, para não invadirmos o mundo do outro, para não desabitarmos da própria casa existencial, está, aí eu coloco apenas no sentido da direção, para não reverberar aqui novamente os passos metodológicos. O outro é, estudando a estrutura de pensamento do outro, encontrar lá, nessa espécie de mapeamento do campo da existência dele, quais submodos, quais modos de ser ele irá promover sua autenticidade. Então é um grande trabalho para isso, lá. E para consigo, com uma exigência de autonomia mínima, e para com o outro, de uma oferta de autopoieses. Dar as condições para que ele se sinta atendido na busca que procurou da terapia. Condições para fortalecimento do seu modo de ser. Então, uma resposta muito concentrada, esse cuidado se pratica através da metodologia. Então, nesse sentido, a boa-fé, a boa vontade e o conhecimento são caminhos que copartícipes da mesma trama, mas o conhecimento é secundário. Se tivéssemos todo o conhecimento metodológico e nenhuma, ou menor ainda, gentileza, afeto, desejo de boa-fé para com o outro, não teríamos nada. E ainda poderíamos perder que o conhecimento sem amor se torna uma capacidade de ferir com mais competência. Por isso, Elaine, como o Lúcio disse, que ninguém poderia ser filósofo clínico sem ser filósofo. E ninguém, digo eu, aprofundando isso, ou esclarecendo isso, ninguém pode ser filósofo clínico sem o pathos. Metodologia é o desenvolvimento do pathos, o acordar do pathos. Se eu vejo um filme, se eu converso com alguém, eu cito você em seus reiterados testemunhos, uma palavra, um gesto, e aquilo ecoa semanas, dias, se traz ou não insônia, se traz ou não outros diálogos com as pessoas próximas a você, se faz com que você altere comportamentos, sentimentos, modos de ser, numa exigência autoconvocada. Você até poderia dizer, não queria mais pensar nisso, mas a reflexão demove você da tranquilidade, da passividade, e a recoloca sempre no inconformismo, na inquietação, que é o lugar do bom sofrimento. O filósofo, nesse sentido, é um ser de autonomia, e por isso é um ser que permanentemente busca o máximo de grau de autenticidade possível. É isso. Então, eu poderia dizer que há uma disposição intencional nesse cuidado, né? E, olha, a racionalidade, ou seja, o conhecimento é vital. Ele perpassa elementos para além da lógica dedutiva. Mas sem conhecimento não há filosofia clínica, não é filosofia e, portanto, não é pathos. O pathos não é um susto à toa. O pathos é um conhecimento no sentido de uma disponibilidade para a reflexão. E é isso que a metodologia oferece, nada além disso. Porque
tivéssemos 30, 20, 40 anos de estudo de filosofia clínica, não teríamos uma só frase, uma só gota, um só grão de doutrina. Teremos sempre respeito. Quanto aos conhecimentos, modos de ser, cada um de nós sempre terá os próprios, com suas alterações no mundo da vida. Mas filosofia clínica é um conhecimento formal, sem conteúdo. E a forma é a estrada da alteridade. Eu não sei se eu estou equivocada, mas eu tenho percebido que esse cuidar, ele se dá muito com essa escuta ativa, né? Talvez por isso a ética da escuta, né? Porque se nós não estamos atentos, o ouvir, né, cria essa disponibilidade, né, de você estar ali permitindo que o outro se manifeste, e o ouvir em vários aspectos, né? Sim. E esse exercício da escuta, que não é muito prático do filósofo, que é muito de falar, né, mas que eu tenho tentado cultivar, ele tem me mostrado um aspecto de quando você se cala para ouvir, de fato, a sua voz não se manifesta tanto, porque a voz do outro consegue chegar a você, né? Nesse livro aqui, A Escuta e o Silêncio, há implícito uma situação dilemática. Ou eu escuto, no sentido desse cuidado, do patos, do acolhimento, ou eu o amordaço, o silencio, o calo e tento falar por ele. Nesse sentido, que a escolha é o silêncio ou a escuta. Nesse sentido, repito, o que é o patos? Recuperando, isso já colocamos no momento em aula anterior, mas recuperando. É toda vez que eu chego a alguma convicção íntima, seja no autoconhecimento, seja no conhecimento sobre o outro, e isso tende a fixar, virar dogma, e perder a escuta, o conhecimento matou a ética. Então, o conhecimento, que será sempre bem-vindo, nunca pode calar a dúvida, a inquietação. Por isso, filosofia clínica precisa de um extraordinário esforço de não desenvolver doutrinas de convencimento. Isso é uma tentação, querer doutrinar o outro para pensar a nossa maneira e fazer da terapia um exercício do martelo sobre os outros como fossem pregos. O patos é não fixar nenhuma verdade que substitua a escuta. Bom, queridos, como o tempo está bem adiantado, eu queria, se vocês me permitirem, rapidamente terminar a leitura deste item para concluirmos o nosso encontro de hoje. Uma leitura comentada, claro, sempre. A colocação de vocês diante de quaisquer dúvidas, tá bom? Aí na página 107, continuando a leitura, diz assim: o que na prática a filosofia clínica admite e cuida do direito do partilhante à alienação existencial como um autêntico modo de ser, nos limites éticos autoritários do possível em suas relações sociais. Olha só, não se trata de respeitar o outro fora do mundo descontextualizado dos exames categoriais. Não se trata de ir ao mundo do outro desconsiderando o mundo no qual o outro está inserido e tem conflitos de relação. Então, até que ponto vamos falar aqui em uma
linha delicada, limítrofe, nunca rigorosa, sempre plástica, mas não é inexistente. Qual é o limite de alienação que uma terapia permite ao partilhante em sua potência de autenticidade? Por exemplo, uma pessoa diz: olha, eu vou me matar porque a minha namorada não me ama mais. E eu quero, isso, claro, não com essa linguagem, mas implicitamente, vai ao terapeuta para o terapeuta endossar esse desatino. Quer dizer, não se trata de apoiar a alienação, não se trata de promover a alienação de modo algum. Isso seria irresponsável. Quando estamos falando em autenticidade, estamos falando em garantir o direito à alienação dentro de limites. Qual é esse limite? Aquilo que não viola, não violenta a relação entre o eu e o mundo no qual ele está inserido. Por exemplo, a própria ideia de suicídio. Quase que absolutamente, os desejos de suicídio não são desejos de autoextermínio. São desejos equivocados, portanto, inautênticos, de querer acabar com uma situação sofrida. E que o suicídio não seria originalmente o desejo da morte, mas um desejo de uma vida para além daquelas armadilhas conceituais em que se sente presa. Neste caso, não posso aplicar uma pena tão irremovível e cruel conquanto a questão é inautêntica. Ora, quase sempre o lugar dessa pessoa que quer se matar porque a namorada não o amou mais, cito aqui uma lembrança de uma reflexão dessa natureza com Erich Fromm, em Arte de Amar, tem a ver com, aí ele trata das bases categoriais de uma tipo de cultura equivocada de amor que não tem a ver com o amor, tem a ver com uma profunda falta de amor, que é quando diz que vai se matar porque não encontrou o amor, confundiu amar como verbo de autonomia e a passividade do desejo de ser amado. Precisando de amor, não conseguindo produzir amar, precisará, para ter contato com esse sentimento, de ser amado. E aí a tarefa se torna de uma sedução passiva, e alienando e coisificando os outros. E Erich Fromm, por exemplo, recomenda a substituição do desejo de ser amado a qualquer custo pelo esforço de amar. E assim, mesmo que não sendo amados, teremos contato com a essência daquilo que procurávamos no outro e não na autoprodução. Está aí, um exemplo. Então não se trata de endossar a alienação, por favor, deixando isso bem claro, apenas de respeitá-la quando o custo da autonomia for grande demais no contexto em que a pessoa vive. Só isso. Ou, em outras palavras, o máximo de autonomia possível respeitando o modo de ser do outro. Isso implica, sim, ter cuidados carinhosos com a alienação do outro. Tá claro, queridos? Por favor, jamais entendam, não digam que eu evito a todo custo de imaginar que a filosofia clínica, no esforço de promover a autenticidade como finalidade da terapia, está aí para financiar estados de alienação
barateando uma sociedade de pessoas profundamente desrespeitosas consigo e com os outros. Ok? Bom, e aí eu termino essa questão aqui já na página 107, quer dizer, há uma diferenciação profunda, teórica e prática, entre Pierre Hadot, que procura resgatar o sentido da autonomia como a essência da própria filosofia, e a filosofia clínica de Lúcio Pachter, que procura sim a autonomia, mas não como critério rigoroso de autenticidade, colocando na autenticidade graus de força, de potência, que incluem a alienação. Há uma questão, ao fundo, que é a ideia não só do partilhante, mas das bases categoriais em que ele está inserida. Vou usar só metaforicamente uma resposta para isso, e não vou me prolongar mais sobre isso, tá bom? Pelo pouco tempo. O capeta que está no inferno é um alienado em um mundo de alienação em perfeita e boa sintonia. Ali, a alienação é profunda, mas está coerente com o tipo de relacionamento com seus pares, numa espécie de relação de padrões existenciais de grande horizontalidade. Bom, e aí passando na página 108, em que eu recoloco exemplos citados ali do livro A Escuta e o Silêncio, e coloco que a questão da autonomia e da alienação não é apenas individual, ela é também coletiva. É também coletiva. E aí, dizendo isso, encaminhando agora para o final deste item do capítulo, colocando que o conceito de autenticidade envolve uma complexidade, um espectro de imbricações que ultrapassam o propósito desse artigo. E, portanto, doravante, só iremos falar de um aspecto da potência de autenticidade, que é, por coincidência, a de autonomia. Nesse sentido, a autenticidade como autonomia neste viés e que cabe ao próprio filósofo clínico, que eu vou abordar daqui por diante, dentro daquilo que Lúcio Pachter apresenta como potência de autenticidade e que coincide com os exercícios espirituais de Pierre Hadot. Queridos, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho que talvez esse encontro de hoje, talvez ele tenha ficado bastante abstrato ou conceitual. Por favor, me ajudem a firmar os pés no chão, na prática, sem altos voos de filosofias distante do diálogo, tá bom? Na página 109, é feita a citação de um artigo que eu escrevi lá em 2005, chamado Rascunhos Filosóficos sobre um novo conceito ético de subjetividade em clínica. O título é quase um texto inteiro.
E só um trechinho. Segundo as minhas próprias reflexões, há na filosofia clínica uma nova noção de valor. A potência de autenticidade, ou seja, a capacidade de promover uma existência ou uma função existencial e de assumir o maior valor que sua grandeza é capaz de ser. O que é isso na prática eu não sei. É na forma. Para que serve então a filosofia clínica? Para promover o maior valor de grandeza que uma pessoa é capaz de ser. Numa palavra, suscitar o máximo de eficácia às realizações subjetivas de cada um, segundo a autogenia da estrutura de pensamento considerada. E aí, nas duas últimas linhas, da página 109 a 110, buscando soluções aos seus conflitos internos, muitas vezes independentemente dos interesses axiológicos culturais, plurais ou hegemônicos vigentes fora dele. Aquilo que chamamos de bases categoriais. Quando uma pessoa desenvolve potência de autenticidade, ela, de alguma maneira, na proporção do pathos, da autenticidade do partilhante, justamente, olha o que eu vou dizer, preste atenção, justamente por promover potência de autenticidade, criaremos um novo tipo de problema que o partilhante não havia enfrentado. Fica difícil, hein, Luiz Vencio? A pessoa vem ao consultório para resolver um problema e sai de lá com um outro problema ainda maior. Quanto mais uma pessoa for autêntica no mundo, mais ela vai ter conflito com os inautênticos que convivia nesse mundo. Já imaginaram, então, o perigo entre benefícios e malefícios subjetivos em que um casal que queira promover enquanto terapia de casal, mas apenas um deles faz terapia e o outro não. Ou uma família, ou numa empresa, em colegas de trabalho. Então, observem que o desenvolvimento da autenticidade cria conflitos de relação novos. Tá claro? E aí, uma questão agora mais delicada. Eu vou pedir a atenção de vocês para esta questão. Há uma delicada, mas essencial distinção entre esses dois termos. Já falei levemente, eu só quero aprofundar agora isso. Não confundam exames categoriais com bases categoriais. Não são sinônimos. Lembrando, claro, que o sentido das palavras está no contexto em que as frases estão organizadas, né? Então, a depender do modo com que se fala, esses termos vão ser confusos. Mas, pelo menos, implicitamente, há dois conceitos diferentes. Exames categoriais e bases categoriais. Qual a diferença? Quando falamos exames, estamos falando sobre o viés fenomenológico. Ou seja, como cada estrutura de pensamento, a partir do olhar desta estrutura de pensamento, como ela se situa no assunto, lugar, circunstância, tempo, relações. Então, todas as 5 categorias de percepção, de organização da realidade, como elas serão entendidas por
cada pessoa, em particular. A categoria lugar, por exemplo, vai ter entre o mundo objetivo fora da pessoa a versão dela subjetiva e singular para o mundo lá fora. Por exemplo, categoria lugar. E aí podemos citar uma cidade. Aí veremos como para cada pessoa, examinando a EP dela, por isso o exame, examinando pelo olhar dela, como ela entende, como ela é afetada por aquele lugar, existencialmente. Ficou claro? O jeito fenomenológico, isto é, de perspectivação de cada pessoa. E o filósofo clínico tem que mapear o modo como ela vê o mundo. Mas há outra coisa, que não é o exame categorial, mas a base categorial. Lembrem, base, alicerce, a ideia da estrutura de uma superfície, e que, portanto, subsiste e é anterior e sustenta uma EP. Quando falamos em bases categoriais, nós vamos falar do mundo e não do sujeito. Nós vamos falar da estrutura e, portanto, com uma metodologia, com um método do estruturalismo. E aí vamos falar, por exemplo, em cultura, sociedade. E como falar da guerra da Rússia e da Ucrânia, não na perspectiva de alguém do ponto de vista subjetivo. Isso seria o exame categorial dela. Mas nós temos que usar conhecimentos objetivos em busca de elementos, enquanto objetivos ou intersubjetivos, que sejam passíveis de apresentar aquela realidade anterior e para além dos sujeitos. Porque a guerra da Rússia e Ucrânia não é uma guerra subjetiva, na opinião de alguns. Ela existe. Então, exame categorial é a interpretação singular do mundo em torno pelos olhos do partilhante. Base categorial é a estrutura do mundo em torno identificável pelo filósofo clínico no qual o partilhante está inserido. E aí vamos falar, sim, em exame categorial quando formos estudar a autenticidade do partilhante. Qual é o lugar autêntico dessa pessoa? Quais são as circunstâncias, o enredo, a trama que contextualiza as vivências do partilhante? Visão fenomenológica dele. Quando vamos falar em bases categoriais, nós vamos para um tópico específico, tópico 29. Porque é a ponte na estrutura de pensamento para conversar com algo que não é apenas do indivíduo. Ao contrário, antes, o indivíduo é que é do mundo. No tópico 29, nós vamos falar sobre aspectos, questões problemáticas e, portanto, se falarmos em autenticidade na terapia, com estudar mundos ou estruturas de pensamentos coletivas. Egrégoras, culturas. Tá claro, queridos? Olha que agora o problema da autenticidade se tornou mais grave. Não é apenas a autenticidade do modo de ser daquela pessoa, mas vamos falar em autenticidade de mundos, no plural. Por exemplo, um exemplo, viu? Hoje, nós estamos falando em uma série
guerra entre Rússia e Ucrânia, com um perigo de uma guerra intercontinental. E ao colocarmos isso, nós estamos falando, por exemplo, de um mundo profundamente bélico, no sentido mais vil da palavra. A extinção do outro, a tortura do outro. Não apenas de um indivíduo, não é mais um assassinato. É uma coletividade em guerra. Ok. Vamos falar agora no Brasil, talvez bem no interior, alguma pessoa entre jovem ou adulto, talvez em criança, que goste de videogames, e especialmente aqueles tipos de games, de lutas, e que fere, sangra, e tem um ritual de caça, de perseguição e de extermínio do inimigo. Antes do extermínio, a caracterização do outro enquanto um único possível lugar de existência. Ele é inimigo, ou não me interessa no jogo. Já viram alguém fazer um jogo para ficar conversando com os amigos e ficar nisso? Mas que jogo é esse? Até existe, mas ele é muito raro. Basicamente, os jogos tradicionais são feitos para localizar e extinguir o inimigo. Ora, pergunta, será que algumas pessoas nas bases categoriais do Brasil, em que não há guerra militar, embora sim, em alguns aspectos possamos falar sim em guerra civil, né? Bélica, da violência urbana, mas algumas pessoas que não estão nas bases categoriais, se fizermos os exames categoriais dela, iríamos localizar que talvez no mundo mais autêntico elas gostariam de viajar lá para a Ucrânia para poder matar efetivamente algo que para ela faz sentido, reduzir o mundo apenas à condição dupla e imbricada de oposição entre o meu lado e o lado do inimigo. E sabiam que tem gente que faz isso? Voluntariamente deixa o seu estado, aspas, pacífico, e vai se voluntariar pela oportunidade de matar legalmente num estado de guerra? Então, observem que nos exames categoriais podemos falar em mudanças de bases categoriais. Talvez em relações mais autênticas. Assim como podemos falar no inverso. Miriam, Francisco, em qual cidade mesmo que vocês moram? Sei que vocês moram na roça, mas a cidade próxima maior. Nós moramos, a cidade próxima maior chama Fama, tem 5.000 habitantes, 4.000 ainda não, 4.000 e poucos. Mas pertence ao... Não, tô brincando. A mais próxima que está a 2 quilômetros. A maiorzinha é Alfenas, que está a 18 quilômetros. São 70.000 habitantes. Bom. E qual é a cidade de vocês? Onde que vocês estão agora? Então, a gente está na divisa dessas duas, mas estamos mais próximas da pequenininha. Nós estamos a 2 quilômetros da cidade de Fama e a 18 de Alfenas. Tá. Juridicamente, em cima qual da é? divisa. Vocês estão localizados em qual IPTU? O PTU de Alfenas. É porque a gente está bem na divisa mesmo. A divisa passa pela represa. A gente está de um lado e do outro. A base categorial é Alfenas, mas o exame é de Fama. Ok. É isso mesmo. Ótimo. Vamos tomar esse exemplo. Se dissermos, mas olha só, vamos estudar, a Miriam e o Francisco moram em Alfenas. Só que, na verdade,
apesar de ainda assim ser uma cidade pequena, existe desde aquele que é propriamente urbano e o outro que é rural. Dentro da mesma cidade, as variações podem ser muito grandes. Agora vamos imaginar uma cidade como São Paulo. Onde você mora? Eu moro em São Paulo. O que isso quer dizer para falar em base categorial? Pode ser desde uma pessoa que é trilionária, e aí não dá nem para dizer propriamente que é São Paulo. Ela passa um tempo em São Paulo, outro tempo em Nova York, tá? E outra que mora em São Paulo e passa fome. Então, dentro por exemplo, de um mesmo lugar geograficamente identificável como o nome de uma cidade, há mais de uma base categorial, ou, se preferirem, talvez mais adequadamente, há variações complexas e camadas imbricadas de uma mesma base categorial. Então, falar em bases categoriais não é algo óbvio, não é algo simples. Morar numa favela lá no Rio com implicações de um governo paralelo, jurídico, militar, policial, organizacional, comercial, não é o mesmo que morar no Rio, em um Leblon. Então, nós temos variações tanto de bases quanto de exames, muito mais ainda, porque para os exames vamos examinar o jeito de cada única pessoa e suas variações durante a vida. Por que eu estou falando isso? Porque o problema do pathos agora vai complicar. O pathos já é uma complicação por natureza. Já é um duvidar do óbvio. Só que agora nós vamos ter que inserir o problema da autenticidade, acordando o pathos não apenas para as questões do indivíduo, mas um pathos para as demandas das bases categoriais. Porque não é só o indivíduo que tem conflitos e está em jogo, influenciando e sendo influenciado na relação com os outros e com o mundo em torno. Mas as bases categoriais têm demandas próprias e que vão desde aspectos do chamado materialismo histórico até aspectos que são imateriais, culturais, espirituais de um povo. E elas estão em demandas. Pegue, por exemplo, uma TV com suas diversas possibilidades de canais fechados e abertos. Quer dizer, nós temos ali, numa simples TV, dentro de qualquer casa, nós podemos falar em mundos no plural. Sintonias, correlações, imbricações, bases categoriais pela semiose da TV. Bem, portanto, agora, o que nós vamos, no próximo encontro, desenvolver é estudar a autenticidade das demandas do indivíduo na relação com o mundo em torno via exames categoriais. Isso dá um estudo danado. Toda uma metodologia para garantir esse pathos. E agora outra. Outra abordagem, outro método na metodologia de Lúcio Pacta. Estudar as demandas, as implicações, e, portanto, vamos falar em assuntos últimos. Por exemplo, eleições para uma cidade. Tem assuntos imediatos. A eleição e o quanto nós vamos ganhar por uma opinião coletiva bastante pobre e uma demanda mais profunda que estão implicadas com as eleições que virão. Por exemplo, falando sobre esse aspecto, utilizando um lugar do olhar estrutural, há vários, Jean-Jacques Rousseau, quando elabora a nossa noção de democracia do mundo moderno, em contrato social, ele percebe que o voto, o sufrágio universal, é um excelente, é um extraordinário caminho para promovermos a democracia e o estabelecimento do soberano enquanto povo. Mas, e se esse povo não souber votar?
Um. Dois. E se as estruturas políticas e econômicas favorecerem determinados poderes e, tirando a educação de um povo, levar esse povo a ficar preso numa armadilha conceitual em que precisa de elementos profundos e só vive na superfície, sempre adiando as demandas mais autênticas e profundas de um povo. Por isso ele chega a falar de dois tipos de vontade. A vontade da maioria, que é a vontade superficial, numérica, e a vontade geral, que é a vontade profunda, se estivéssemos em plena consciência enquanto povo, enquanto coletividade. Usando dois clichês, a vontade da maioria quer um showmício com cerveja de graça para eleger um candidato. A maioria é prazer instantâneo, mas a vontade geral quer segurança, saneamento básico e elementos que vão retirar todo o dinheiro, por exemplo, dos showmícios, das superficialidades. E é por isso que Jean-Jacques Rousseau percebe que o contrato social não terá valor se não houver o que ele escreveu logo depois, meses depois, para complementar o que é inevitável, a relação entre o contrato social com a educação, com a obra Emílio. Porque, segundo ele, é preciso garantir educação para um povo saber votar, porque estará enriquecido existencialmente. Então, observem que, só para utilizarmos o olhar de Jean-Jacques Rousseau ali, no século XVIII, uma espécie de avô da Revolução Francesa, que ele faz um estudo das bases categoriais na categoria assunto, mostrando que existe o assunto imediato e existe o assunto último. Portanto, o assunto último é o da autenticidade. Pegaram? Pois bem. Então agora eu vou anunciar o que vamos estudar no nosso próximo encontro, dando continuidade à leitura. E vou tentar ser, junto com vocês, mais competente e não enrolar tanto quanto fizemos hoje. Mas qual é o tema que agora vai se anunciar? Vou fazer a leitura aqui na página 110. A problematização da autenticidade do ser também não se limita à abordagem fenomenológica da intencionalidade da consciência do mundo autocentrada na crença do próprio eu. Ou seja, não é uma questão exclusiva do partilhante. Continuando a leitura, o problema, segundo os estudos de Lúcio a respeito do que ele denomina por matemática simbólica, atravessa o sentido restrito da individualidade e se reapresenta em uma visão sistêmica da vida. Portanto, é um tipo de estruturalismo que eu chamo de estruturalismo sistêmico. Logo, quero ouvir seus comentários para o que falaremos, desenvolveremos no próximo encontro. A autenticidade, o tratamento, a terapia e o patos do filósofo clínico. Portanto, agora, vamos lá. O filósofo clínico tem um compromisso para com dois partilhantes. Um, o indivíduo singular. Aquele que entra no consultório. 2, as bases categoriais. Porque se o próprio filósofo clínico não se der conta de que existem mais de uma base categorial, ele não vai perceber que um dos problemas que se encontra no consultório se localiza no nível. E aí, Luiz Vencio recupera lá o tópico 27, análise da estrutura. Eu localizei o coração,
o ponto importante e determinante, isto é, o assunto último desse partilhante. Qual é? Qual é a questão? Em qual tópico está? Primeiro já o tópico 27, que eu estou dizendo, aqui está a essência, aqui está o epicentro, aqui está o ponto sistêmico que, mexendo nele, eu mexerei no todo. Lembrando que todo aqui é um sentido de infinito. Qual é? O problema dele está no tópico 29. Ou seja, ele não está vivendo nas bases categoriais adequadas à autenticidade de mundo dele. Então, o problema do tópico 29, quando surge em consultório, é como reconduzir o partilhante ao tipo de autenticidade adequada enquanto a devida base categorial que ele pode e deve, talvez, se modificar, se reestruturar, se reinstalar nessas mudanças, pequenas ou grandes, de bases categoriais. Está clara a problemática? Mas, se o problema do partilhante está nas mesmas bases categoriais, o tópico 29 nem aparece no consultório. Professor, a gente poderia perceber essa questão das bases categoriais, por exemplo, quando um partilhante fala que ele tem a sensação de que ele é de outro tempo, por exemplo? Por exemplo, muito bem. Muito bem. Muito Uma pessoa que vive, por exemplo, no século XXI e diz que se sente do século XVIII, do século XVII, em todos os seus trejeitos, em todas as suas concepções, né? Perfeito. Lembrando que nem sempre o próprio partilhante vai ser tão claro nas suas organizações, mas eu poderia entender, né, traduzindo ao nosso linguajar, algo muito semelhante a isso. Ou talvez, não apenas uma espécie de mudança de um mundo para outro, mas existindo também variações, como uma espécie de movimentação entre o ir e vir de seres viajantes existenciais entre mais de um plano. Pessoas que ao mesmo tempo vivem estruturas de pensamento ou autogenias, ou padrões autogênicos coletivos mais altos e ora mais baixos, ou vivem dos dois ao mesmo tempo. Aí a complexidade é grande, mas sim, está aí justamente o tipo de problemática. Professor, seria possível confundir os exames categoriais com o tópico 1, como o mundo me parece? Não são, de forma nenhuma. Quando nós falamos em tópico 1, nós estamos falando, sim, com muita clareza, com o conceito de totalidade. É como diz assim, o mundo, implicitamente, é assim. Não é um trecho do mundo, não é uma coisa ou outra, é um conceito de mundo. Os homens não prestam. Enquanto os homens for literalmente uma espécie de a totalidade dos homens, além de um prejuízo, será no tópico 1 também um tipo de visão de mundo. Entendi. Mas quando nós falamos em bases categoriais, não necessariamente o tema é o mundo. Uma pessoa pode gostar de poesia não sobre o mundo, mas o fato de ela estar sintonizada ao modo de ser daquela poesia equivale a um mundo que compete ao filósofo clínico perceber e atuar. Lendo aqui um trechinho, então, terminando a aula de hoje, do livro A Escuta e o Silêncio, me referindo ao tópico 29, na edição quarta edição de 2020, página 217. Um partilhante que demonstre no assunto último incompatibilidade e conflito entre os próprios conceitos de realidade e os paradigmas de valores dominantes em seu meio, pode sofrer crises existenciais, tendo a sensação de que o mundo e as pessoas em sua volta estão destituídos de autenticidade, ou que ele mesmo é um estrangeiro condenado ao exílio das afinidades nesse mundo.
É como alguns relatam, aspas, eu sinto que não sou desse mundo, desse plano da realidade, fecha aspas. Uma vez contextualizado na historicidade e nos exames categoriais, essa questão pode indicar um viés terapêutico capaz de reconduzir o partilhante para a presença de vizinhanças existenciais copartícipes da mesma estrutura de pensamento coletivas, antes negligenciadas em sua percepção habitual, além de ser ele mal julgado pelos padrões mecânicos e racionalistas da nossa época. Se o Cristo já vivia isso na época dele, falando de um céu em que os outros não veem e não ouvem, imagine quantos outros não existirão, né? Em todas as épocas. Tais vizinhos existenciais, continuando a leitura, reunidos em um mesmo patamar ou consciência em rede, por conectivos identitários, estreitamente tecida e conectada com o universo, formam uma egrégora, força psíquica gerada pela interação íntima das energias sensoriais e abstratas de um grupo, destinada a favorecer os esforços coletivos que realizam um trabalho em comum, recriando a realidade. Dessa forma, o filósofo clínico poderá orientar o partilhante a construir novas composições e conexões coletivas de identidade, mescladas com trechos mais adequados do mundo em sua volta, ampliando e redefinindo seu anterior conceito de subjetividade própria. Uma orientação sobre como essas superestruturas repercutem nos indivíduos e vice-versa. Bom, queridos, feitas essas considerações, quero registrar os que queiram aparecer aí na tela, nosso registro do nosso encontro de hoje, e quero ouvir de vocês suas palavras finais desse nosso encontro, o que tem a dizer. A Su, se quiser aparecer, Luiz Vêncio, Lúlia, Gustavo, suas considerações finais para o nosso encontro de hoje. Alguém gostaria? Às vezes a gente fica até sem palavras, Will. Exatamente, sem palavra, mas preenchido de tantas respostas. Sim. Preenchido de muitas, muitas respostas. E o final agora, o Will concluiu com... o Will fica incomodado, às vezes, com os níveis, né, que ele, no papel dele, da responsabilidade dele, mas Will, fica à vontade, sabe, e está sendo muito, muito, muito importante para nós, entendeu? Pelo menos para mim, né, eu sinto que o preenchimento, ele é profundo, e como eu desejo tanto que esse assunto se torne algo comum, se torna algo mais popular. Esse assunto que tão poucos aqui participam dessa grandeza. Mas parabéns, Will, né, foi muito bom, foi muito, muito nobre, muito enriquecedor para mim. Muito, assim, é coisa que cada aula para mim como se fosse 10 anos. 10 anos a mais do autoconhecimento, da busca, né, a compreensão da existência, porque tantas pessoas alienadas, se você falou aí sobre, né, a gente convive todos os dias com pessoas alienadas, e eu busco equilíbrio sempre para suportar isso. Mas parabéns. Obrigado. Muito bom. Muito bom para mim também. Mais alguém?
A Miriam diz assim: agradecemos a aula. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Boa noite aos colegas.